Obrigado, professor Bacelar. E esses são os seus alunos dessa tarde. Muito obrigado. Muito boa tarde. É um grande gosto aqui estar de novo em Coimbra e associar-me a este curso que está a ter lugar, um curso anticorrupção, e da parte que me toca falar-vos sobre boa governação, direitos fundamentais e combate à corrupção, alusão aos Estados lusófonos. Como disse o colega que me apresentou, eu sou professor de Direito, tenho colaborado com este Instituto já algumas vezes, conheço bem o vosso país, um grande país e um melhor povo, e, portanto, é com muito gosto que aqui também me regresso, também cumprimentando aqui os colegas da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito, vários amigos, uma referência especial ao professor Uziel Santana, também ao professor Jonatas Machado, que são colegas que vão colaborar neste curso. E aquilo que me pediram, penso que foi um pedido sensato, um pedido importante, foi de vos falar na relação entre a boa governação, os direitos fundamentais e o combate à corrupção. Vou fazer a minha apresentação com o acompanhamento de um PowerPoint que vai passando aqui sucessivamente. Ficam no princípio com os meus contactos, se me quiserem depois contactar, deixo aqui as minhas indicações, mas a ideia de facto é de vos falar numa primeira parte sobre o que é a boa governação, ou governança, good governance, para mim tanto faz as várias expressões, em relação aos direitos fundamentais e depois especificamente no combate à corrupção. Uma primeira parte falarei sobre uma certa teoria da boa governação, o que é que isso significa e, sobretudo, qual é o contributo que o direito constitucional e uma Constituição pode dar para agregar e para fazer sedimentar esses princípios e esses valores e esses conceitos. E depois, numa segunda parte, falarei um pouco sobre a minha experiência nos países africanos de língua portuguesa, nos países de língua portuguesa em geral. Conheço melhor os países africanos. Aliás, amanhã à tarde irei a um desses países fazer uma conferência, a Guiné-Bissau. Sabem que agora este mês estamos bastante ocupados com a comemoração do 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, portanto, será nesse contexto que na Guiné-Bissau irei organizar uma conferência sobre a matéria e depois, aliás, aqui em Portugal regressarei e terei logo dois colóquios, um na sexta-feira, dia 7 de dezembro, na Universidade Nova de Lisboa, e depois outro no dia 10 de dezembro, que é, aliás, o Dia dos Direitos Humanos, dia em que foi aprovada a Declaração Universal, na Universidade Autónoma de Lisboa. Aliás, colóquios abertos ao público, colóquios gratuitos, e para os quais estão desde já convidados a participar, se estiverem em Lisboa, na próxima sexta-feira e segunda-feira, de hoje a 8 dias. Portanto, são estas duas partes. Uma primeira parte mais teórica, de vos explicar um pouco quais os conceitos, quais os princípios envolvidos, e depois uma viagem, uma digressão sobre estes países de língua portuguesa e sobre aquilo que eles significam. Mas, antes de tudo, julgo que é importante fazer um contexto sobre o constitucionalismo e o Estado de Direito, visto que a boa governação, a meu ver, só faz sentido num contexto de Estado de Direito, e em grande medida a boa governação foi antecipada por um conjunto de novos valores e de novas maneiras de organizar a vida da sociedade e a vida política que o constitucionalismo trouxe. E o tempo do constitucionalismo é um tempo que ainda dura até hoje, é um tempo de vida, é uma luta de vida, que é a luta pela limitação do direito e a luta contra o arbítrio. E, portanto, o constitucionalismo no século XVIII, XIX, com as revoluções liberais, surgiu num contexto próprio de combate ao Estado absoluto, sobretudo o Estado absoluto francês, que era o grande paradigma de poder absoluto, mas havia outros poderes absolutos e, portanto, por contraposição ao combate ao Estado absoluto e uma sociedade estratificada, que era a sociedade do Ancien Regime, surgiram vários mecanismos e vários instrumentos que nós reunimos todos nesta ideia genérica do constitucionalismo. E com o constitucionalismo veio também o Estado de Direito, e durante estes 200 anos, ainda estamos neste tempo do constitucionalismo, claro que as coisas foram evoluindo, foram-se aperfeiçoando. Podemos até dizer que houve várias fases dentro deste constitucionalismo. No século XIX, o Estado Liberal, depois que foi substancialmente modificado no século XX,
com o chamado Estado Social. Hoje, muitos autores falam no Estado pós-social ou no Estado pós-contemporâneo, ou pós-moderno, para quem usa essa expressão um pouco mais alargada à idade contemporânea, mas, portanto, isto serve para vos contextualizar precisamente o constitucionalismo, podendo relacioná-lo com o Estado de Direito, aliás, expressão que depois em várias línguas tem diferentes terminologias. E já agora, falando tanto de constitucionalismo, interessa saber em que é que ele consiste. Sumariamente, podemos dizer que o constitucionalismo traz uma Constituição como lei fundamental de um país, mas não é só o facto de haver uma Constituição formal, uma Constituição que esteja acima das outras, é também a circunstância de nessa Constituição se reconhecerem direitos fundamentais, de nesta nova organização política constitucional que se inventou aparecer a ideia da representação política, a ideia da participação dos cidadãos através de sufrágio, ainda que na altura não fosse um sufrágio pleno, a ideia de república, que não aparece logo, porque muitos países ainda continuam com monarquias, o caso do Brasil, o caso de Portugal, mas novos valores que vão progressivamente aparecendo na organização política e social. E também já agora a separação dos poderes, essa também muito significativa do ponto de vista da organização, e até há quem fale na própria laicidade e num princípio de liberdade religiosa que de facto o liberalismo veio trazer e que depois do século XX viria precisamente a confirmar. Portanto, este é o contexto que nós vivemos de Estado Constitucional de Direitos, assim entenderem, com todos estes instrumentos que todos eles juntos permitem fazer o foco no seu grande objetivo, que é o objetivo da limitação do poder político e, portanto, torná-lo um poder limitado e evitar ou combater um poder que seja arbitrário. Neste contexto, como é que aparece a boa governação? A palavra, a expressão, a locução boa governação é uma palavra recente e, sobretudo, surge num contexto de ação das Nações Unidas, que, de facto, tem a certa altura, trouxeram essas palavras nos seus vários relatórios, neste caso num dos programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é uma agência especializada, aliás, precisamente ao abrigo da qual amanhã me irei deslocar à Guiné-Bissau, a convite precisamente do PNUD, que tem sede na Guiné-Bissau, que é o programa das Nações Unidas, sobretudo ligado à capacitação dos Estados do ponto de vista político-institucional. E de facto, este conceito de boa governação, ou good governance em inglês, sei que nos colegas brasileiros gostam mais da palavra boa governança, nós aqui preferimos a palavra boa governação, mas tudo isto é absolutamente equivalente, não leve a mal, nós pretendemos aqui uma ligeira diferença terminológica, mas penso que é importante que esta boa governação também se possa definir em vários aspectos e de facto em múltiplos documentos, quer a Declaração do Milénio, quer em vários relatórios do PNUD das Nações Unidas, tem sido realmente referida têm sido referidas as várias características da boa governação, no sentido de ser uma governação transparente, uma governação consensual, uma governação participada, em que haja o respeito pela legalidade, em que haja igualdade e inclusividade, também haja responsabilidade, haja também prestação de contas. Portanto, são 7 características que habitualmente nós costumamos referir neste conceito de boa governação, que é um conceito, como vos disse, de natureza doutrinária no âmbito de estudo e de relatórios das Nações Unidas. Mas o problema deste conceito é que ele depois, sendo um conceito construído no âmbito da cooperação internacional entre agências especializadas e no âmbito das Nações Unidas, não é um conceito que tenha sido cunhado e formado no âmbito dos Estados, porque este conceito, que significa no fundo uma síntese de uma preocupação das Nações Unidas em relação aos países serem bem governados de acordo com certos valores, muitas vezes este conceito tem que ser transposto e tem que ser, digamos, moldado como se fosse o ouro em barra, mas tem que ser transformado em moedas de ouro. Tem que ser fundido e tem que ser transformado em moedas de ouro ou numa estatueta de ouro ou numa salva de ouro e, portanto, tem que ser adaptado à realidade dos países. E, neste caso, tem que ser transformado
de conceito doutrinal que tem que ser transformado em conceitos constitucionais operacionais dentro da realidade dos próprios Estados. E, portanto, por isso, a boa governação acaba por ser importante para vermos, olhando para as Constituições, o que é que nós temos nas Constituições, ou o que é que devemos ter e não temos, que possa corresponder a este objetivo de ter uma boa governação, que é um conceito genérico, mas que tem que ver com uma multiplicidade de aspectos da vida política ou institucional. E a minha proposta é de fazer a distinção entre a boa governação do lado dos cidadãos, o que é que isso significa, e a boa governação do lado dos governantes. Talvez começando primeiro pela boa governação e o Estado de comunidade, que é o Estado de comunidade, olhando para o Estado como duas faces da mesma moeda. Às vezes temos a tendência para dizer que, bom, o Estado são eles, nós somos a sociedade. Isso não é verdade. Nós somos o Estado. Os cidadãos são o Estado. Os cidadãos são o substrato fundamental do Estado, porque os cidadãos com o Estado têm uma relação muito importante, que é uma relação de cidadania e de nacionalidade, e os cidadãos são os titulares do poder do Estado. A soberania, onde é que reside? Reside no povo, reside em cada um dos cidadãos e que a exerce de várias maneiras, tal como as Constituições dizem, que se exerce nos termos da Constituição e de acordo com os vários instrumentos de participação política. Portanto, essa ideia de que às vezes há uma sociedade civil que nada tem que ver com eles, o Estado ou o poder político, é uma ideia que acho assustadora e que, além de ser inexata, é uma ideia que contribui ainda mais para a crise da própria atividade política. Mas, portanto, nós somos o Estado, os colegas são o Estado brasileiro, eu, como português, faço parte do Estado português, porque tenho um papel como cidadão, de acordo com a minha Constituição, que me atribui esses mesmos direitos. Mas, portanto, a ideia é vermos o que é que a governação traz, ou o que é que ela exige, primeiro da perspectiva dos cidadãos e depois da perspectiva das instituições dos cidadãos. Nós chamamos muitas vezes, uma expressão que tem origem italiana, Estado-comunidade, é o lado dos cidadãos, e do lado das instituições nós designamos por Estado-poder, mas são duas faces da mesma moeda porque estamos sempre dentro do Estado. Em relação ao Estado-comunidade, naturalmente que a boa governação não tem que ver apenas com o governo em si, ou com os governantes, tem que ver com os governados, com os cidadãos. Claro que os cidadãos no Estado de Direito têm direitos fundamentais, sim senhor. Têm direitos fundamentais, aliás, em várias perspectivas, cada vez mais amplas. Agora até há direitos fundamentais entre particulares, como se o Estado não existisse. Ou há várias gerações de direitos fundamentais, com certeza, sabemos tudo isto. Então a boa governação dirige-se a todos esses direitos? Não. A boa governação dirige-se essencialmente aos direitos fundamentais que nos relacionam com a coisa pública, com a gestão pública, com a realidade do governo de todos nós. Mas há direitos fundamentais que não têm a ver com isso. Há direitos fundamentais que têm a ver com outras realidades, com o ambiente, com a cultura, com a família, direitos civis. Esses direitos não têm tanto que ver com a coisa pública, são direitos mais individuais e são direitos mais privados. Mas há vários direitos que têm a ver com a coisa pública, desde logo os direitos de participação, e o mais importante de todos é os direitos relacionados com a escolha dos governantes. E, portanto, a chamada democracia representativa. Numa boa governação deve haver o direito de os cidadãos escolherem os seus governantes através de eleições justas e honestas, exercendo o sufrágio político. Mas não é só isso. Uma democracia avançada não se basta com eleições de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. Não. Deve, de vez em quando, haver uma intervenção mais incisiva dos cidadãos através dos instrumentos que são vários da chamada democracia semidireta, que tem que ver com ou o referendo, nos países em que possa haver referendos, às vezes até referendos constitucionais, é o caso da França. Aliás, muitas constituições foram aprovadas por referendo, não foi o caso da vossa nem da portuguesa, embora na vossa tivesse havido um plebiscito para confirmar ou não certas opções que foram tomadas pela vossa Assembleia Constituinte, quer na escolha entre a República e a Monarquia, venceu a República largamente, e dentro da República saber se devia ser uma República presidencial ou parlamentar, e venceu também, julgo largamente, a República presidencial. Mas tiveram um plebiscito em 1993, 5 anos depois da entrada em vigor da vossa Constituição. Nós não tivemos isso, embora a nossa Assembleia Constituinte tivesse sido eleita, foi a primeira eleita por sufrágio popular, foi a primeira eleição em que houve o sufrágio universal em Portugal, porque até então as eleições foram sempre limitadas, ou porque nem todos tinham direito de votar,
ou porque eram falsificadas e fraudulentas no tempo da ditadura, no tempo da Constituição de 33. Mas não, a democracia semidireta não se resume ao referendo. Também pode haver iniciativa legislativa popular, também tem esse instrumento, nós também temos, aliás, pouco usado, infelizmente, o direito de petição. E há países que ainda levam mais longe esta ideia da democracia semidireta, através do chamado veto popular que possa revogar as leis, ou até a revogação do mandato, o chamado recall, dos países anglo-saxónicos, em que o mandato dos políticos pode ser cassado por uma decisão, uma votação popular. Nos nossos países não tem esse sistema, mas nos países anglo-saxónicos é um sistema que funciona muitas vezes. Ainda há uma terceira dimensão destes direitos fundamentais num Estado em que haja uma boa governação, que é a possibilidade de os cidadãos poderem controlar as políticas públicas. Controlar, fiscalizar, opinar, e isso faz-se muitas vezes pelos direitos de intervenção na chamada opinião pública, através da liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, protesto mais ou menos vivo, conforme as características de cada país. Agora a França está a viver um momento crítico desse ponto de vista, coitado do presidente francês, ou não. Mas, portanto, isto significa que entre eleições ou entre referendos, a democracia não para. A democracia é um processo diário, contínuo. Nós estamos sempre em democracia, estamos sempre a exercer os nossos direitos democráticos. Se não for a votar, se não for votar para escolher pessoas, se não for a votar num referendo, estamos a dar a nossa opinião. Qualquer coisa que possamos dizer no espaço público é sempre uma manifestação da democracia. Portanto, a boa governação tem que reconhecer esses direitos e tem que lhes dar o devido enquadramento constitucional e legal. Mas a boa governação também pode ser vista do lado, e esta é a parte mais importante, do lado do Estado, do lado das instituições jurídico-públicas. E, portanto, tem a ver com o poder, com os vários órgãos que têm o poder. Aqui Estado em sentido amplo, isto é, Estado no sentido de poderes públicos. Claro que aqui há dois grandes princípios que estruturam a boa governação do Estado de poder. Por um lado, o princípio da separação dos poderes. Não há boa governação sem separação dos poderes. E, portanto, aqui Montesquieu, grande Montesquieu, em meados do século XVIII, tinha razão. Embora tivesse morrido muito antes de ver consumada e posta em prática a sua teoria. Mas, de facto, não obstante hoje a separação de poderes ter um diferente enquadramento que ele próprio propôs, no célebre livro O Espírito das Leis, mas, na verdade, a separação de poderes mantém-se na sua essência válida, sobretudo a separação entre, de um lado, o poder judicial e, do outro lado, o poder legislativo e o poder executivo. E, portanto, isso é um ponto importante. Claro que a separação de poderes começou por ser uma teoria política, até uma utopia, num certo sentido, e realmente, de repente, transformou-se numa realidade e num princípio jurídico com plena aplicação e com uma capacidade de expansão em todo o mundo. Como se percebe hoje, não há nenhum país democrático que não tenha a separação dos poderes. Até às vezes há mesmo lugares que têm o nome da separação dos poderes, como é o caso de Brasília, tem lá a Praça dos Três Poderes, e, portanto, isso significa que os três poderes chegaram mesmo a um reconhecimento físico do nome que se deu a uma praça, aliás, bem bonita, como Brasília é, no fim da Alameda dos Ministérios. Qual é o outro princípio muito importante também num Estado de Direito em que haja boa governança? É o princípio republicano. Eu sei que até pode haver alguns colegas que sejam monárquicos, mas mesmo os monárquicos estão de acordo aqui com um princípio ou com uma decorrência do princípio republicano, que é a ideia, sendo o princípio republicano multissignificativo, mas é a ideia da temporalidade dos cargos. Isso é uma ideia essencial. Os cargos públicos são, por definição, temporários. Não pode haver cargos vitalícios. E, em alguns casos, cargos que não se podem renovar continuamente ou sucessivamente. E isso tem sido um instrumento muito importante para diminuir ou para prevenir corrupção. De facto, essa é que é a verdade. Nós hoje chegamos a essa conclusão. E, de facto, a temporalidade dos cargos, o facto de os cargos não se repetirem indefinidamente, ainda que por um processo legítimo eleitoral, é um grande contributo, não só à renovação das gerações, que sejam as gerações da liderança política, como para evitar
que se propicie um clima informal de corrupção que muitas vezes só é possível se a pessoa estiver num lugar ao fim de um certo tempo. Aliás, não é por acaso que muitas empresas têm por princípio rodar os seus funcionários, os seus chefes, por diferentes departamentos e por diferentes lugares. Sobretudo, não sendo eu um empresário, mas isso vê-se muito nos bancos, em que os gerentes de cada dependência nunca ficam mais de 6 meses naquele lugar, para evitar que haja vícios, hábitos, combinações e, portanto, quando uma pessoa não está muito tempo no mesmo lugar, se tiver tendência para a corrupção, tem que fazer tudo de novo, é mais difícil ser corrupto se a pessoa circular várias vezes por vários lugares do que estar 30 anos no mesmo lugar, ao fim de 10 já, de facto, essa probabilidade pode ser muito superior. É verdade que a corrupção em parte está nas próprias pessoas, na sua inclinação para o mal, que nos acompanha em maior ou menor grau, mas que temos que contrariar, mas também cabe ao Estado e às leis prevenir esse mal, e este mecanismo é um deles, é evitar a perpetuação das pessoas em certos lugares. E, portanto, a ideia republicana tem precisamente essa ideia de, não é só a ideia do interesse público, não é só a ideia do serviço público, mas é a ideia também de que o cargo público é um cargo temporário e a função pública é uma função temporária. E, precisamente, no caso do Estado de Poder, a boa governação depois projeta-se em vários aspectos das instituições políticas. Aqui tem uma primeira apresentação que eu depois vou agora desenvolver nos slides que se seguem. E o primeiro aspecto tem a ver com o estatuto dos titulares dos cargos públicos, que é uma primeira dimensão da boa governação no Estado de Poder. Claro que os cargos públicos são exercidos por governantes, nós chamamos de governantes, são cidadãos como nós, mas têm um outro estatuto que se acumula com o estatuto de cidadãos governados, um estatuto de cidadãos governantes, e aliás, por causa disso têm direitos e têm deveres, às vezes até têm menos direitos do que nós, que somos governados, mas têm outros direitos e outros deveres que são funcionais de acordo com a função que estão a exercer. E, portanto, é nessa perspectiva que uma primeira dimensão da boa governação implica que os titulares dos cargos públicos se possam vincular a vários princípios muito importantes. Claro que há um princípio geral, que é o princípio da vinculação ao interesse público, princípios de imparcialidade e de probidade, de honestidade, mas eu gostaria aqui de fazer referência em particular a alguns que julgo que são importantes, que é, sobretudo, um dever de transparência, que é um assunto que agora em Portugal também temos vindo a tratar, e a transparência no sentido de ser possível que os cidadãos comuns saibam quais os interesses, até os interesses patrimoniais ou outros interesses importantes para a vida pública dos governantes que em cada momento estão a exercer o seu lugar. E, portanto, o dever de transparência implica um registro de interesses mais ou menos amplo. Hoje é um tema que está na ordem do dia. Em Portugal estamos a fazer essa reforma. Há uma comissão parlamentar sobre transparência e reforma do sistema político. E, por exemplo, agora vamos introduzir uma coisa que não existia e que sempre pareceu muito bem, introduzir um dever de transparência também aos juízes e aos procuradores. Porque até agora os únicos titulares de cargos de poder que tinham este dever de transparência eram o Presidente da República, os membros do Governo e os deputados. Mas os juízes e procuradores não. E eu não sei por que não. Então, eles não exercem uma função pública, às vezes com a maior delicadeza, e não interessa ao cidadão saber se eles andam a enriquecer durante todo o tempo que exercem o poder de uma forma ilegítima. Não é razoável que o cidadão saiba e tenha acesso ao património, aos interesses e aos rendimentos de todos os titulares dos cargos públicos, incluindo também o Poder Judicial. Não deve ser exceção a essa matéria. Portanto, há aqui um conjunto de deveres que se estabelecem em relação ao estatuto dos titulares de cargos públicos. Coloquei aqui alguns, também a questão da limitação dos mandatos e a responsabilidade até pessoal pelo exercício fraudulento ou erróneo das suas próprias funções. Portanto, é um aspecto que eu gostaria aqui de referir. Mas eu ainda queria voltar à questão da transparência, porque a questão da transparência
não tem que ver apenas com o próprio titular, mas tem a ver com a própria função. E a função também deve ser transparente. Em que sentido? Nós, no sentido de sabermos, desde logo, as decisões que são tomadas a nosso respeito, o direito à informação administrativa pessoal, das decisões que a administração toma a nosso respeito, não toma decisões contra nós nas nossas costas, digamos assim, mas também um direito a que o cidadão saiba o que é que a administração anda a decidir sobre assuntos comuns, assuntos da sua cidade, da sua região, do seu país. Portanto, o princípio da chamada administração aberta, Open Finance Administration, que é também um princípio muito importante que tem sido proclamado em muitos países. A nossa Constituição tem esse princípio também consagrado, a Constituição portuguesa, julgo que também a brasileira o terá, de chamada administração aberta. Portanto, ao lado da transparência individual dos titulares dos cargos, há também uma transparência institucional que se relaciona com a atividade da administração. E isso vai até um grande pormenor. Já agora a transparência financeira. Haver um site onde qualquer cidadão saiba que contratos é que o Estado está a celebrar com empresas públicas e privadas. E qual é o valor desses contratos. Em Portugal temos isso. Há um site que nos diz, em cada momento, quantos contratos públicos o Estado está a celebrar, quem celebrou, com quem e qual é o dinheiro que esses contratos envolvem. Isso é um acesso aberto ao público e penso que isto é um exemplo, não digo que o Brasil não seja, mas pelo menos Portugal é um exemplo de transparência nesse aspecto, de podermos saber em cada momento com quem é que o Estado contrata, com que dinheiro é que gasta e para que efeitos. Isso está tudo num portal da chamada contratação pública associado ao Ministério da Fazenda. Mas a boa governação ainda tem uma implicação num outro ponto muito importante, que é o controle ou a sindicabilidade dos atos jurídico-públicos. E, portanto, não há boa governação se não houver uma fiscalização, um controle sobre os atos praticados pelos vários poderes públicos. Aqui o controle pode ser, evidentemente, de diferente natureza. Claro que há um controle que se chama muito no Brasil o controle social, que é feito pela comunicação social e é feito pela opinião pública, que é muito importante, mas mais do que isso tem que ser um controle realizado por órgãos que têm um poder de fiscalização e que sejam órgãos de natureza judicial. E aqui o controle tem a ver com as várias legalidades em causa, seja a legalidade constitucional, seja a legalidade administrativa, a legalidade financeira, portanto, os vários tipos de legalidade que devem ser submetidos a um controle por parte de uns tribunais. Portanto, não há, em Estado de Direito e em Estado em que se verifica uma boa governança, não há atos imunes à fiscalização, não há imunidades do poder. O poder não tem qualquer imunidade. Eu recordo-me bem, no Ancien Regime, era precisamente o princípio contrário que vigorava. Quem não se lembra do célebre princípio "The King can do no wrong". Portanto, os reis não estavam submetidos ao direito. Ou então, outro princípio que se formula em latim, princeps legibus solutus. O príncipe está livre da lei, que era a visão monárquica absolutista do século XVIII. Portanto, o rei está acima da lei, ou está fora da lei. É ele próprio a lei. Ele é a lei. E, portanto, se ele é a lei, tão depressa faz como desfaz. Portanto, está sempre acima dela própria, ou é ele a própria lei. Portanto, fará a lei de acordo com os seus caprichos e com as suas conveniências. Isto em Estado de Direito é impossível. No Estado de Direito, os órgãos e os poderes submetem-se à lei e, neste caso, submetem-se a um dos poderes que tem por missão fiscalizar os outros poderes. Portanto, esse é um princípio geral de controle dos poderes públicos e de ausência em Estado de Direito de nichos da atividade pública em que não se possa aceder à justiça. Qualquer atividade pública deve ser submetida a um outro direito muito importante, que é o direito de acesso à justiça sobre qualquer decisão de natureza pública. Claro que poderão dizer, então isso significa que o Poder Judicial se vai imiscuir na atividade administrativa ou legislativa? Isto significa que o Poder Judicial agora vai ser legislador ou agora vai ser administrador? Não. Porque haverá sempre zonas de discricionariedade, quer administrativa, quer política, quer legislativa.
mas nem mesmo os espaços de discricionalidade, como hoje a moderna ciência administrativa o tem dito, nem mesmo esses espaços, essas margens ou esses campos de discricionalidade estão imunes ao direito ou estão livres do direito, porque há pelo menos alguns princípios, os princípios constitucionais da proporcionalidade, da igualdade, que se aplicam também dentro das escolhas discricionárias. E, portanto, as escolhas discricionárias que violarem certos princípios fundamentais são elas próprias sindicáveis e objeto de invalidação. Também, associada à questão do controle, está a questão da responsabilidade. Porquê? Porque primeiro há o controle, se o controle verifica que há anomalias, vem o quê? Vêm as consequências dessas anomalias, vêm as consequências dessas ilegalidades. E, portanto, significa que se houver prática de atos ilegais, de atos antijurídicos, há toda uma panóplia de consequências que se podem abater sobre quem praticou as ilegalidades, seja o Estado, seja o poder em causa, seja o órgão, seja o próprio titular do órgão. E, portanto, isto reconduz-nos ao problema da responsabilidade por prática de atos ilegais ou de atos antijurídicos, desde a responsabilidade política, a demissão, a destituição dos titulares dos cargos públicos, a responsabilidade financeira, devolver o dinheiro ao Estado que foi mal gasto ou que foi gasto sem autorização e sem cabimento orçamental, ou também, muitas vezes, a responsabilidade criminal, no caso de haver práticas muito graves que sejam consideradas crimes. E claro que aqui entra, evidentemente, o assunto da corrupção, porque a corrupção, de acordo com a acessão deste curso, é uma corrupção em sentido amplo, não é apenas a corrupção passiva e ativa que está nos nossos códigos, é mais do que isso, é o tráfico de influências, é o peculato de uso, é o abuso do poder. Portanto, há vários tipos criminais que têm que ver, no fundo, com a criminalidade económica ou financeira que se relacione com o desvio de dinheiros públicos que são postos ao exercício ou postos ao serviço de interesses privados. E, portanto, esta é a ideia geral da corrupção, embora depois, do ponto de vista do direito penal, a corrupção seja um dos vários tipos possíveis de crimes relacionados com esta matéria. Mas não é o único, porque há outros crimes que têm outras designações e têm outros enquadramentos. Mas quem é corrupto ou quem pratica atos ilegais, além da responsabilidade criminal que lhe caiba, ou responsabilidade política, ou responsabilidade financeira, também pode ser objeto de uma outra responsabilidade muito importante, que é a própria responsabilidade civil. Aliás, as nossas constituições são até muito importantes neste aspecto, porque fazem notar que também pode haver uma indemnização aos cidadãos pelos erros praticados pelos vários poderes públicos. A nossa Constituição é muito clara sobre isso. E às vezes a responsabilidade é do Estado, mas também é dos titulares dos órgãos, porque o Estado pode ter que pagar ao cidadão uma indemnização pelos danos causados, mas depois tem direito de regresso sobre os titulares dos cargos públicos, porque, na verdade, o Estado expressou uma vontade que é vivificada por alguém que tomou uma decisão, mas decisão que não é sua, mas é imputada ao Estado como órgão, como Estado aparelho. Mas neste caso, se o Estado paga uma indenização a um cidadão tendo ele sido prejudicado nos seus direitos ou cujos direitos foram violados, pode muitas vezes também o Estado depois exercer uma ação de regresso contra os próprios titulares que tenham cometido esses ilícitos e, portanto, havendo o chamado direito de regresso. Portanto, isto é um pouco uma primeira parte da minha apresentação que se relaciona com um certo enquadramento, pelo menos a minha visão jurídica ou constitucional da boa governação, ou pelo menos a tentativa de transferir o conceito de boa governação para vários domínios da organização do Estado. Aliás, eu estive a ver o vosso programa, vários colegas meus, palestrantes, vão no fundo tratar de cada um desses domínios. O professor Paulo Costa tratará da parte financeira, do controle das contas públicas e a importância de um Tribunal de Contas. No caso brasileiro, os Tribunais de Contas não são órgãos do Poder Judicial, a meu ver deviam ser, mas não são órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Em Portugal não, em Portugal o Tribunal de Contas, que é um só tribunal, é um tribunal superior dentro do Poder Judicial e não é um tribunal que esteja anexo a qualquer poder legislativo. Eu sei que há dois modelos em direito comparado, há um modelo anglo-saxónico, que é o vosso,
o modelo do auditor-geral, e depois há um modelo em que os tribunais de contas são verdadeiros tribunais e que podem aplicar sanções, não só porque a responsabilidade financeira pode ser não apenas reintegratória, mas também sancionatória. Não têm responsabilidade penal, não julgam crimes financeiros, porque isso corresponde a uma outra jurisdição, que é a jurisdição penal, que no caso português é uma jurisdição comum. Mas, portanto, tem aqui várias áreas que vão estudar, no fundo, num certo sentido até foi profético que eu tivesse tido de antecipar a minha intervenção, porque logo para o primeiro dia, porque assim ficam já com uma introdução àquilo que vai ser desenvolvido em cada uma das intervenções que vão ser feitas nos próximos dias. Bom, mas agora vou entrar na segunda parte, que talvez mais interessante para vós, porque estas noções que eu aqui vos deixo já são certamente do vosso conhecimento, embora cada um tenha a sua visão das coisas, e até lamentando o facto de nós, os constitucionalistas, não trabalharmos muito este conceito de boa governança. Não sei se já repararam que isso não entra muito nos manuais de direito constitucional. Mas eu sei porquê. Porque, para já os constitucionalistas acham sempre que são superiores aos outros juristas. Esse é o ponto de partida. Mas, além disso, porque, no fundo, aquilo que nós ensinamos no direito constitucional já pré-existe ao conceito de boa governança. A boa governança é apenas uma síntese ou uma visão, digamos assim, universal a partir de cima de instituições internacionais em relação ao modo de organização de um país. E claro que tem uma vantagem, o conceito de boa governança. É que não é só um conceito jurídico constitucional, é um conceito político, é um conceito financeiro, é um conceito social, é um conceito cultural. Há várias dimensões extrajurídicas no conceito de boa governança. Mas claro que os juristas tratam da dimensão jurídica. Mas, a meu ver, a dimensão jurídica da boa governança tem lógica no direito, mas depois obriga, para ser bem tratada, a uma colaboração entre várias especialidades, porque temos o direito constitucional de um lado, temos o direito financeiro do outro, temos o direito penal do outro. No fundo, são estes os três pontos, as três partes do triângulo da boa governação num Estado de direito democrático, é a conjugação das exigências dos princípios constitucionais, as exigências de um direito financeiro que garanta a boa gestão da coisa pública e depois uma parte algo punitiva nos crimes relacionados com a corrupção, as várias corrupções que seja necessário ativar. Bom, mas como vos disse, agora a segunda parte da minha intervenção, que se relaciona com a experiência dos vários países de língua portuguesa por onde eu tenho andado, e aliás com muito gosto, e amanhã andarei outra vez, visitando uma vez mais a Guiné-Bissau. Eu não sei se vos vou trazer, conforme o título provocatório que deram para a minha intervenção, não sei se vou trazer lições destes vários países, até porque eu não sou destes países, sou português, conheço bem estes países, mas posso dar-vos, posso fazer-vos um ponto de situação em relação a estes vários países e contar-vos um pouco a história, julgo que isso também terá interesse para a vossa cultura geral destes vários países. Mas antes disso, talvez explicar um pouco qual é a situação político-constitucional dos países de língua portuguesa. Claro que aqui estamos a falar de Portugal e do Brasil. O PALOP quer dizer país africano de língua oficial portuguesa. Normalmente os acrónimos não têm plural, mas dizemos PALOPs, mas até é incorreto, porque o acrónimo tanto é no singular como no plural. Timor-Leste, que é um país entre a Ásia e a Oceania, e Macau, que é um território. O que é que há de comum nestes vários espaços, que foram aquilo que restou dos descobrimentos portugueses nos tempos mais recentes? Claro que há um denominador comum, que é histórico-linguístico, devido à presença que Portugal desbravou e que depois, naturalmente, foi continuada pela circulação que passou a haver entre estes diferentes países, que já não era só uma circulação de portugueses, mas era uma circulação de africanos para o Brasil, do Brasil para a África, e assim sucessivamente. Do ponto de vista constitucional, eu até acho que podemos falar na existência de um sistema ou de uma família de direito constitucional lusófona, ou de língua portuguesa, embora isso seja um tema controverso e um tema de que alguns não gostam, ou pelo menos são contrários a essa percepção.
Mas eu acho que há, e portanto, já que eu acho, vou dizer aquilo que eu penso e não aquilo que os outros pensam por mim, e portanto, na minha opinião, no fundo há aqui uma família de direito constitucional lusófono que tem quatro momentos ou 4 etapas. A primeira etapa, claro, é aquela que deriva da atual Constituição Portuguesa, que marcou de facto para Portugal um momento de libertação constitucional significativo, de derrube de um regime autoritário e com uma nova Constituição, aliás, para a época, muitíssimo moderna e muitíssimo aperfeiçoada, na sequência de uma revolução feita 2 anos antes, a Revolução de 25 de Abril de 1974, também designada por Revolução dos Escravos. E, de facto, esta Constituição foi muito importante porque trouxe finalmente um Estado social. O que havia antes era um Estado assistencialista, mas não democrático. E, portanto, esta Constituição trouxe ao mesmo tempo a democracia e o Estado social. E, portanto, trouxe a plenitude de uma realidade de que Portugal precisava, que era o desenvolvimento económico, a democracia política, e depois ainda tinha que resolver um terceiro problema, que também resolveu, que era a descolonização com as colónias que nesta altura ainda existiam. O Brasil já há muito tempo que se tinha libertado de Portugal, desde 7 de setembro de 1822, mas a verdade é que em 25 de abril de 1974 ainda havia 5 colónias africanas. Havia a colónia de Timor-Leste e havia o território de Macau. Aliás, com guerras ultramarinas com 3 desses países em curso. E, portanto, imagina o que era em 74, se Portugal ser o único país da Europa que não tinha feito a descolonização, quando todas as potências europeias, o Reino Unido, a França, a Alemanha já tinha feito, porque também tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, e a Bélgica, esses países já terem autorizado a que as suas antigas colónias tivessem exercido o seu direito à autodeterminação, que era precisamente um dos novos princípios trazidos pela Carta das Nações Unidas. Mas, portanto, quando chegámos a esta Revolução, houve um programa da Revolução, conhecido como o programa do Movimento das Forças Armadas, que precisamente até se designava muito bem pelos 3 Ds: democratizar, desenvolver e descolonizar. E, portanto, isso foi feito de facto. Descolonizar foi logo imediatamente, ao fim de um ano. Ficou com alguns erros de percurso, mas foi feito, tinha que ser feito, que era urgente. Democratizar também se conseguiu rapidamente. Aliás, passado um ano, houve a primeira eleição para a Assembleia Constituinte em 25 de abril de 75, um ano depois da Revolução de 74. Foi a tal primeira eleição de sufrágio universal para a eleição dos deputados à Assembleia Constituinte. E depois, a partir daí, a democracia seria estável, com eleições livres e justas, sem fraudes, nos vários níveis: Presidente da República, Assembleia da República, regiões autónomas dos Açores da Madeira, também poder local, chamadas municípios e as freguesias, e desenvolver, o desenvolver foi mais tardio. Desenvolver em quê? Desenvolvimento social e económico, na educação, na saúde, na segurança social, na cultura. Esse foi mais lento. Aliás, Portugal, em 1974, era na Europa dos países que tinha maior taxa de analfabetismo. Para não dizer, talvez até o país que tinha a maior taxa de analfabetismo na Europa, em 1974. Vejam a diferença para agora. É verdade que nessa altura eram muito jovens, mas podem imaginar a diferença realmente que se conseguiu de 74 até hoje. Em 74 nós éramos os países da Europa com maior taxa de mortalidade infantil. Hoje devemos ser dos primeiros países do mundo com a menor taxa de mortalidade infantil. E, portanto, isto significa que, de facto, este período da Terceira República, dita Terceira República, democrática e social, foi, de facto, determinante para mudarmos a face do nosso país, e isso deveu-se à Constituição. Sim, em grande parte deveu-se a uma boa Constituição. Claro que não foi só a Constituição que trouxe desenvolvimento, mas a Constituição foi uma base sólida, uma plataforma, de facto, de melhoria substancial das condições de vivência económica e política de Portugal. Depois, uma segunda fase diz respeito ao contributo brasileiro. O Brasil também tem a sua história constitucional, aliás, em grande parte próxima da história constitucional portuguesa. Tiveram 7 constituições, nós tivemos só 6. Tiveram um período monárquico que nós também tivemos. O vosso, felizmente, porque eu sou republicano, terminou um pouco mais cedo,
terminou em 15 de novembro de 1889, com a Revolução Republicana, e a primeira Constituição Republicana foi em 1891. Nós só faríamos a nossa Revolução Republicana em 1910. Portanto, 21 anos depois da vossa. Mas depois, na fase republicana, também tiveram um pouco de tudo. Tiveram uma revolução social em 1930 e uma Constituição em 34, enfim, pró-direitos sociais e pró-direitos sindicais, mas depois o mesmo chefe de Estado, Getúlio Vargas, faz uma viragem de 180 graus e faz uma outra revolução e aprova a Constituição Polaca de 1937, que era uma Constituição de Estado Novo, Estado autoritário. Entretanto, restabelece a democracia com a Constituição de 1946. A certa altura, Getúlio Vargas regressa ao poder, numa outra veste, e depois começa mais tarde um período realmente bastante negro do regime militar, da Constituição de 67 e o ato institucional 5 de 1969, só termina depois com a aprovação da Constituição de 1988, precedida pelas diretas e pelo processo de aprovação no Congresso. Realmente a Constituição de 88, que já teve 99 emendas constitucionais e 5 ou 6 leis de revisão constitucional, é um texto muitíssimo bom, muitíssimo bem feito, aliás, para o seu tempo. Tem, de facto, características próprias que nós não temos no constitucionalismo português. Então, o Brasil é um Estado federal. O Brasil é uma república presidencialista ou presidencial. Nós somos uma república semipresidencial. Mas, não obstante esse facto de algumas diferenças na organização política, há evidentemente uma comunhão de muitas coisas, de princípios e valores constitucionais, sobretudo ao nível dos direitos fundamentais e também do próprio controle da fiscalização da constitucionalidade, ou do controle da constitucionalidade. Depois deste momento da Constituição de 1988, é que vêm os países africanos de língua portuguesa, ao qual eu chamaria de terceira vaga. Perguntarão, mas então se esses países são países africanos de língua portuguesa, por que razão não apareceram logo a seguir à Revolução de 25 de Abril de 74? Porque esses países ganharam independência em 75. Tirando a Guiné-Bissau, por acaso foi o único que declarou a independência ainda antes, sob o domínio português, 24 de setembro de 1973, numa região lá recôndita, chamada Medina do Bué, em que o PIGC resolveu proclamar a independência com uma Constituição, mas num nicho do território que não era dominado, realmente escapava ao domínio militar português, mas os outros países, depois do 25 de Abril, é que, entrando em paz, Portugal fez cessar imediatamente a guerra contra as colónias, contra os movimentos de libertação, mas a independência ocorreu em 75. Mas porquê é que estes países, sendo lusófonos, não se integram nesta família de direito constitucional lusófono? Bem, para já porque para haver uma família tem que haver um pai de família, ou uma mãe de família. E neste caso a mãe ainda não tinha nascido porque foi a Constituição de 76. Em 75 ainda não havia Constituição de 76, naturalmente. Se a cronologia não falha, costuma ser assim. Por um lado. Por outro lado, estes países, embora sendo falantes do português, e embora mal ou bem recebendo alguma doutrinação, mais no plano técnico do plano político, de professores portugueses e de escolas portuguesas do tempo autoritário, a verdade é que as suas constituições não tinham nada a ver com o constitucionalismo democrático e social, porque eram constituições inspiradas em constitucionalismos leninistas soviéticos, sobretudo. O comunismo soviético é que influenciou, às vezes não em elevado grau, com vários graus, mas influenciou a chamada Primeira República destes vários países. Porque durante o tempo colonial, da guerra colonial, evidentemente que estes países procuraram apoios. Estes países, através dos seus movimentos de independência, procuraram apoios internacionais, porque sozinhos não conseguiam combater o exército português, embora em alguns casos tivesse tido êxito. E claro, como Portugal era aliado dos Estados Unidos, não estamos a ver estes movimentos de libertação a pedir apoio dos Estados Unidos. Por acaso eles até deram para um movimento de libertação em Angola, embora à socapa, digamos, subrepticiamente. Mas claro, tiveram todo o apoio e o acolhimento na União Soviética, que estava interessada, evidentemente, através das suas colónias, também combater o domínio americano, ou o domínio, digamos, do chamado Primeiro Mundo, do Bloco Ocidental. E, portanto, todos os movimentos de libertação, ou quase todos, eram movimentos que se deixaram influenciar
pela ideologia marxista-leninista. E isso depois foi transposto para as suas constituições. Mas por uma outra razão ainda, também interessante, que é o problema do domínio colonialista. Porque, num certo sentido, o domínio colonialista é equivalente ao domínio capitalista, em que há alguém que é o explorador e alguém que é explorado. E, portanto, a lógica marxista-leninista, a lógica do materialismo dialético marxista, quadrou muito bem numa luta que os povos colonizados pretendiam desenvolver de libertação e de desalienação do povo dominador metropolitano português que dominava e escravizava os povos coloniais. E, portanto, a própria lógica do comunismo igualitarista também, e de libertação do domínio de certos grupos sociais sobre outros grupos sociais também justificava plenamente e dava um suporte teórico muito importante a esta luta de libertação contra o domínio português. Mas a libertação ocorreu em 75, mas passaram um período em que ficaram no domínio na esfera de influência do segundo mundo, liderado pela União Soviética. Ainda hoje já não se fala em primeiro, segundo, terceiro mundo, mas era assim: o primeiro mundo, o mundo ocidental; o segundo mundo, o mundo soviético, o mundo comunista; e o terceiro mundo, o resto, que era mais próximo do segundo do que do terceiro mundo, a verdade é essa, embora com uma geometria variável, mas na verdade era. E estes países africanos de língua portuguesa só vêm a aproximar-se de uma linha político-constitucional lusófona com a Segunda República. E o que é que foi a Segunda República? Que foi o momento em que caiu o Muro de Berlim, em novembro de 1989. Em 1990 a União Soviética desfaz-se e, portanto, estes países perceberam que o comunismo tinha acabado. E, portanto, toda a sua construção durante a chamada Primeira República, na base de um partido único comunista, na base de uma concentração de poderes no Parlamento, na base de uma economia pública e não economia privada, tinha terminado como concepção de Estado e como concepção de sociedade. E, portanto, transitando para um outro regime de Estado de Direito democrático, dito ocidental, encontraram na Constituição Portuguesa e na Constituição Brasileira, evidentemente, um apoio muito importante para a elaboração das suas próprias Constituições. E, portanto, a partir de 1989-90, ocorre um conjunto de mudanças, chamadas transições constitucionais, em cada um destes países, em que passam a ter novas Constituições, em alguns casos até já com uma segunda Constituição dentro deste novo período dito de Segunda República, que a Angola até teve teve duas leis constitucionais, 91 e 92, depois a atual Constituição de 2010, Cabo Verde só tem uma Constituição, de 1992, a Guiné-Bissau tem tido algumas revisões constitucionais, mas entende-se que a principal foi de 93, embora não haja ainda uma Constituição completa, digamos assim, e feita de cabo a rabo em relação à organização política constitucional guineense, e é pena, porque precisa mesmo. Moçambique também já tem duas Constituições neste novo período, uma em 90 e a mais recente aprovada em 2004, São Tomé e Príncipe, aprovada em 1990. Aliás, a de São Tomé e Príncipe, que é um país muito bonito, duas grandes ilhas, é o único país de todos os países lusófonos cuja Constituição foi referendada. A do Brasil foi, mas foi a posteriori, pelo plebiscito de 93, mas esta, a de São Tomé, em 1990, foi a única dos 5 países africanos de língua portuguesa que teve uma Constituição aprovada por referendo popular, que foi aprovada por uma Assembleia e depois foi submetida a referendo popular. Uma quarta vaga tem a ver com Timor-Leste, um país distante, metade de uma ilha, a outra metade é da Indonésia, mas um país que também, uma realidade que também era de uma colónia portuguesa, em relação à qual Portugal queria evidentemente também dar independência, mas as coisas correram mal de uma outra forma. Havia movimentos de libertação. Quando Portugal decidiu dar a independência na sequência do 5 de Abril, havia vários movimentos de libertação e o mais importante era um movimento de libertação pró-socialista ou pró-comunista,
chegou a proclamar a independência de Timor-Leste. Mas essa independência, em 75, em 28 de novembro de 75, só duraria 10 dias. Porquê? Porque quando essa independência foi proclamada pela Fretilin, nesse momento, o grande país vizinho, a Indonésia, acho que é um país composto de mais de 10 mil ilhas, com o apoio dos Estados Unidos, entendia que não podia ter ali, digamos, um enclave comunista a perturbar, digamos, a sua política ocidentalizada. E sendo, aliás, a Indonésia um grande aliado dos Estados Unidos. E, portanto, tratou logo de matar o mal pela raiz e invadiu Timor-Leste, um jovem país com 10 dias de vida e com uma Constituição feita à pressa, mas uma independência que só durou 10 dias. Depois disso, as tropas indonésias embarcaram em Dili e o Timor-Leste ficou anexado como a 27ª província de um gigantesco país que é a Indonésia. Isso duraria muitos anos, uma experiência traumática de ataque seletivo a pessoas, homicídios seletivos, mas o povo timorense nunca se deixou render, então desenvolveu uma política de resistência em 3 frentes. A resistência lá nas montanhas, fugindo dos militares indonésios, onde esteve o grande Xanana Gusmão como chefe dessa resistência. Depois uma frente visível, mas disfarçada nas cidades, digamos um género de uma frente de inteligência disfarçada e de contra-espionagem, e depois uma frente diplomática muito importante das Nações Unidas, sobretudo liderada por Ramos Horta, aliás, que viria a ganhar o Prémio Nobel da Paz por esse seu papel em prol da independência de Timor-Leste. Como é que isto depois sucedeu? Portugal foi sempre lutando nas Nações Unidas para que Timor-Leste deixasse de ser uma província ocupada e um território ocupado pela Indonésia. Teve pouco sucesso nos primeiros anos, mas a certa altura, de facto, houve uma viragem, até porque a administração americana também resolveu deixar de apoiar o regime da Indonésia, que se revelara, aliás, um regime particularmente sanguinário, um regime militar, sobretudo graças a Bill Clinton, foi muito importante neste processo. E, portanto, resolveu-se, a Indonésia aceitou que se fizesse um referendo internacional em Timor-Leste. Esse referendo foi feito em 30 de agosto de 1999, perguntando aos timorenses se queriam continuar a ser indonésios ou se queriam ser independentes. E, claro, que responderam 93% a dizer que queriam ser independentes e não queriam pertencer à Indonésia. A partir daí houve um momento de transição, aliás, uma das grandes experiências muito bem sucedidas de um governo das Nações Unidas, através da UNTAED, de que foi, aliás, líder o malogrado Sérgio Vieira de Mel, que fez um excelente papel como líder desta administração transitória das Nações Unidas em Timor-Leste, durante 3 anos, de 99 a 2002, Sérgio Vieira de Mel, que infelizmente viria a falecer no atentado bombista nos escritórios das Nações Unidas em Bagdá, como sabem. Ele depois foi para lá trabalhar como representante do secretário-geral, mas infelizmente encontrou a morte no atentado bombista. Mas de facto deixou uma excelente imagem e trabalho e recordação e saudade em Timor-Leste, isso posso comprovar porque já lá fui várias vezes e o nome dele de facto é um nome que ninguém esquecerá. E, portanto, nesse contexto, esses 3 anos, de 99 a 2002, foi um período de transição e que se destinava, evidentemente, a preparar agora, digamos, uma restauração da independência com uma Constituição feita de raiz e que foi feita e aprovada em março de 2002 e que entrou em vigor em 20 de maio de 2002. Aliás, a Constituição que está em vigor até agora, aliás, em cuja elaboração também participei pontualmente, e que, aliás, não teve ainda nenhuma revisão e, portanto, é a Constituição que neste momento vigora e que, em grande medida, evidentemente, também se filiou e se inspirou quer na Constituição portuguesa, quer na Constituição brasileira e até em algumas Constituições africanas, devo dizer, e não apenas nestas duas, que são as mais antigas, destas várias vagas, destes vários tempos de constitucionalismo lusófono. Um último apontamento ainda em relação aos vários países de língua portuguesa tem a ver com Macau. Aliás, o presidente da China está a chegar a Lisboa, ou a Portugal, mas Macau foi durante muito tempo também um território da administração portuguesa.
transitou para a esfera da soberania da República Popular da China em 20 de dezembro de 1999, por um acordo feito com a China. Naturalmente, Portugal não podia continuar a ter um território seu na China. A China pretendeu, digamos que todas as colónias ocidentais se incorporassem na China, assim fez com Hong Kong e depois fez com Macau. Não havia nenhuma razão para Portugal recusar isso. Aliás, que nem sequer valeria a pena qualquer esboço de resistência, como se compreende. E foi feito, aliás, com algum tempo. Houve um tratado internacional em 87 ainda, celebrado entre, na altura, o Primeiro-Ministro de Portugal, o professor Cavaco Silva, e com a intervenção de Deng Xiaoping, que ainda era vivo, o sucessor de Mao Tse-tung, e que modificou radicalmente a política interna chinesa. Mas, portanto, 87, mas a transição só aconteceria 12 anos depois, com a passagem de Macau para a República Popular da China, mas a sua transformação num regime político especial, porque a Constituição chinesa de 82 permite, além do sistema político e económico chinês comum, permite regiões administrativas especiais, que possam ter princípios diferentes dos princípios comuns que se aplicam na generalidade da China, quer ao nível político, quer ao nível económico. E, portanto, nós em Macau temos uma economia de mercado. Em Macau temos pluralidade de entidades que podem concorrer a eleições e temos um conjunto de direitos fundamentais mais amplo do que aquele que vigora na República Popular da China. E temos, por exemplo, a proibição da pena de morte. Como sabem, a pena de morte existe na República Popular da China e é praticada, infelizmente, mas não existe em Macau. E lá tem havido alguns problemas de pessoas que cometem crimes, às vezes cometem crimes na China e depois conseguem fugir para Macau, saber se é possível que Macau repatrie ou expatrie essas pessoas a quem depois na China será previsível que se possa aplicar uma pena de morte. É um problema que se tem colocado, já se colocou pelo menos uma vez nas relações entre Macau e a República Popular da China, digamos, chamada China continental. Há uma lei básica em Macau, no fundo funciona como uma constituição, ou uma constituiçãozinha, se quiserem, ou uma mini-constituição, que tem todos os instrumentos habituais no texto constitucional. Tem um catálogo de direitos fundamentais, tem um sistema político em que há um chefe do Poder Executivo e há um Parlamento, a Assembleia Legislativa, há tribunais, e, portanto, tem em grande medida uma influência portuguesa. A lei foi feita em acordo entre Portugal e a China. A lei depois foi aprovada, julgo que em 1993, pela Assembleia Nacional Popular, que é o Parlamento da República da China, mas em grande parte tem traços de uma identidade constitucional portuguesa, até porque no tal tratado, a Declaração Conjunta Luso-Chinesa de 87, a China comprometeu-se durante 50 anos consentir na manutenção em Macau do modo de vida anterior e do sistema político e económico que vigorava antes. E, portanto, Portugal, na parte final até 99, aprovou um conjunto de legislação, sabendo que essa legislação se manterá incólume, pelo menos durante 50 anos, que é o compromisso que a China assumiu com Portugal como contrapartida da transferência da soberania para a própria China. Bom, para terminarmos, o que é que eu vos posso dizer especificamente do combate à corrupção e da boa governança nestes vários países? Como imaginam, essa pergunta tem uma resposta nestes termos que é impossível, porque teríamos de ver país a país, e eu não vivo nesses países. Vou lá muitas vezes, vou 3, 4 vezes por ano a cada um desses países, mas não vivo nesses países. Conheço bem a realidade, conheço sobretudo o meio académico e o meio jurídico, conheço também as leis. Aliás, tenho 3 manuais sobre 3 desses países de direito constitucional, um sobre Timor-Leste, outro sobre Angola, outro sobre Moçambique. O que é que eu vos posso dizer? Tentando fazer aqui uma síntese, não sendo uma síntese amassadora. Evidentemente que o ambiente pró ou contra a corrupção é diferente nestes países. Eles não são todos iguais. Mas do ponto de vista legislativo, eles são quase iguais, porque estes países têm boas leis. Têm boas constituições, consagram os direitos que deviam consagrar,
Tem bons códigos penais, em que temos lá os crimes de corrupção, ativo e passivo, o tráfico de influência, o peculato, etc. Tudo isso lá está. Sem qualquer dúvida. Em alguns países têm leis autónomas. Aliás, aí, seguindo uma boa inspiração brasileira, como vê, não é só Portugal que inspira, mas o Brasil inspira cada vez mais esses países, através de leis de probidade administrativa, ou probidade pública, que existem em Angola e em Moçambique. Aliás, probidade é uma palavra, não direi o conceito, é uma palavra brasileira, nós não usamos aqui a expressão probidade, não conhecemos essa palavra, mas é uma expressão brasileira, e eles têm uma lei da probidade pública em Angola e em Moçambique, inspirada nas leis brasileiras. Aliás, em Angola até tem uma lei sobre o património público, que estabelece regras sobre a gestão do património público. E é uma lei recente, é uma lei de 2010-2011. Portanto, as leis existem. Na maior parte, tem tribunais de contas, estes países. Aliás, o professor Paulo Costa deve falar disso. Também é um senhor da matéria. Tem tribunais de contas. Às vezes autónomos, outras vezes integrados nos Supremos Tribunais. Mas tem tribunais de contas. Tem uma atividade de fiscalização de contas. Isto está tudo estabelecido na lei. O problema é a realidade. O problema é a aplicação dessas leis. Porquê? Porque se nós formos ver as estatísticas, há poucas pessoas, ou em alguns casos nenhumas, presas por corrupção, condenadas por corrupção. Não tenho acesso às estatísticas, mas são raros os casos. Deixa estar que Portugal também não fica muito longe, mas apesar de tudo temos mais alguns condenados por corrupção do que têm estes países africanos de língua portuguesa que são nossos irmãos. Perguntaram, mas porquê é que isso sucede? Porque às vezes o ambiente político não o favorece, sendo países democráticos, em que há eleições livres, com certeza, isso não está em causa, mas não há uma percepção da boa gestão da coisa pública como há, sobretudo em Portugal e no Brasil. Não há. Ou então há uma inércia dos poderes de fiscalização. Aqui é muito importante o Ministério Público ativo e capaz de investigar. Também é capaz de não haver meios de investigação. Como sabem, os crimes de corrupção e os crimes económico-financeiros são crimes de muito difícil investigação, porque pressupõem não só instrumentos tecnológicos poderosos, mas boas relações de cooperação com outros países, porque quem é corrupto não vai deixar o dinheiro no próprio país onde faz a corrupção, como é evidente. A primeira coisa que faz é tirar de lá o dinheiro, para paraísos fiscais e coisas assim. Ora, isso pressupõe que haja uma cooperação internacional destes países com os outros países, só que estes países muitas vezes se têm fechado sobre si próprios e sobretudo também um outro problema adjacente a este é a dificuldade, agora que se vai resolvendo, de edificar um sistema fiscal como deve ser. Porque a maior parte hoje do combate à criminalidade económica e financeira e o combate à corrupção, como é que se faz? Faz indiretamente através da via tributária. Não é diretamente investigar os crimes, é através da via tributária, através do acompanhamento dos fluxos e das atividades dos próprios corruptos. É assim que a coisa costuma funcionar. E, portanto, na medida em que também estes países têm tido sistemas fiscais ineficientes, embora as coisas tenham, mas têm havido reformas fiscais importantes. Moçambique há mais tempo, Cabo Verde também, mais recentemente Angola, que aprovou um conjunto de nova legislação tributária. Por essa via também julgo que o futuro é promissor no sentido desse combate ser um combate mais efetivo. Eu já agora deixo-vos aqui um apontamento sobre qual é que é o lugar destes nossos países irmãos, todos nós, no famoso índice da Transparency International, que não é muito animador para alguns desses países, dos 180 que lá estão, e também não é animador para Portugal, deixa estar. Aqui está o ranking. Portugal, 29º lugar, Cabo Verde, 48º, São Tomé, 64º, Timor-Leste, 91º, Brasil, 96º, e depois vem, enfim, decisão mais complicada, o Moçambique está na posição 153, Angola 167 e a Guiné-Bissau 171. Portanto, já quase no fim da tabela. Portanto, isto mostra bem, enfim, a fazer fé na credibilidade deste índice, que apesar de tudo tem uma credibilidade, embora não seja perfeito, mas mostra bem aqui a situação que neste momento se vive. Mas este índice, acho que eu não conhecia, a propósito desta minha vinda, também estive aqui a estudar alguns assuntos, este foi um deles, e fiquei surpreendido, sobretudo com São Tomé, porque
e Timor-Leste, e também com o Brasil já agora. Eu conheço muito bem o Brasil, conheço 2/3 dos Estados brasileiros, e realmente fiquei um pouco espantado com este lugar 96, que não é assim, é um lugar assim um pouco sombrio. Porque o Brasil tem boas instituições, tem boas leis, sobretudo uma que eu estou sempre a enfocar, que é a lei da responsabilidade fiscal, que é uma lei muito importante e já tem há muito tempo. Além da lei da ficha limpa, também que é uma lei muito importante. E como é que o Brasil realmente está neste lugar tão modesto no ranking da transparência internacional do ponto de vista, digamos, do nível de corrupção dos vários países. Também um país que ganhou aqui uma posição interessante, que me parece também importante, é São Tomé, que é um pequeno país, que agora tem alguns problemas internos complicados. Timor-Leste também, um país que, apesar de tudo, tem feito um caminho, e Cabo Verde, de facto, é de todos os PALOP, neste caso, o país que tem feito um grande esforço, com grande tenacidade, de respeitar todos esses princípios e, portanto, de punir, evidentemente, quem se porta mal nessa matéria. E, portanto, com isto eu terminaria aqui a minha fala, estando, claro, à vossa disposição para perguntas que queiram dirigir. Eu não tenho nenhum livro propriamente sobre boa governança, mas tenho um manual de direito constitucional, em 2 volumes, publicado pela Livraria Almedina, que é a principal editora jurídica de Portugal, e também já vai aparecendo no Brasil, embora com pouca expressão. E depois ficam aqui com o meu site, o meu website, e com um dos meus e-mails, que aqui está, e o telemóvel, ficam com ele. Alguma coisa, quando voltarem a Portugal, fazem a favor de avisar para um possível encontro aí, ou em Coimbra ou em Lisboa, andaremos por aí. E, portanto, muito obrigado pela vossa atenção e espero que tenham ficado com uma ideia mais precisa, não só a respeito do aparato teorético-constitucional da boa governança, mas também com alguma coisa sobre estes vários países de língua portuguesa e a sua evolução histórica, e como é que eles se posicionam em relação ao constitucionalismo e, em particular, ao combate à corrupção. Muito obrigado pela vossa atenção e fico agora à disposição para as vossas perguntas.